Boa noite, igreja, paz seja com todos, que alegria a gente se encontrar novamente aqui para cultuar a Deus. Eu quero começar com uma oração. Você que está na sua casa aí, feche seus olhos. Pai, nós agradecemos a Ti, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, Pai, e pela Tua graça e Tua misericórdia ter nos alcançado, Pai. Peço, Pai, que Você possa abençoar cada casa, cada família presente, cada pessoa que está assistindo este culto, Pai. Abra o coração dela, Pai, e venha com a Tua palavra viva, Pai, eficaz, que é uma espada de 2 gumes, e alcance cada coração, Pai, e traga edificação, transformação, mudança de vida, Pai, porque a Tua palavra nos mudou, nos transformou, Pai, nos tirou das trevas e trouxe para a luz, através da Tua obra na cruz, Pai. E nós, Deus, eu Te agradeço, Pai, por tudo que será ministrado neste culto, Pai, e que possamos ser boa terra, Pai, e viver, Pai, não ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim praticantes da Tua palavra, Senhor, para que o Teu reino venha sobre as nossas vidas. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, e que eu quero compartilhar aqui alguns avisos que a gente sempre tem trago, né, para trazer a lembrança a vocês. E eu quero falar da nossa escola de sabedoria, que está acontecendo às segundas-feiras, às 8 horas, neste mesmo canal do YouTube, sobre liderança. Já tivemos 2 palavras ministradas através do nosso pastor, e amanhã nós continuamos essa série. Eu quero fazer um convite para você que ainda não participou. Os vídeos anteriores já estão disponíveis no YouTube, e está sendo um tempo de crescimento, tempo de agregarmos em nós tanto princípios espirituais sobre liderança, quanto algo também que vai agregar para a área profissional, para a área familiar, entre todas as áreas, sabendo que o nosso fundamento é a palavra de Deus, e que quanto mais nós nos alimentarmos dela, mais vai ser construída em nós uma maturidade espiritual para lidarmos com sabedoria cada decisão da nossa vida. Então, fica com esse convite, e também lembrando da nossa série sobre parábolas que a gente tem ministrado nas quarta-feiras, às 8 horas também, que tem sido também incrível, tem sido bênção demais, e que você possa também aproveitar os cultos de quarta, os cultos de segunda, para se alimentar através dos nossos cultos e da nossa escola de sabedoria. E também eu quero orar também a favor daqueles que vão dizimar, que vão ofertar. Eu sempre tenho a lembrança, um versículo que fala que, lá em Provérbios 11, 24, que quando nós somos generosos, mais é nos acrescentado, mas quando nós retemos, mais aquilo que é justo se torna-lhe uma perda, porque a alma generosa prosperará. Que Deus sempre traz para nós esse princípio, de que uma vida de generosidade é algo que não somente abençoa as outras pessoas, mas também algo que será uma bênção para a nossa própria vida. Então que Deus abençoe a sua área financeira, abençoe todas as áreas, né, todo o seu trabalho, que Deus possa abrir as portas também para aqueles que estão desempregados, e que possamos confiar a Deus todas as áreas, e principalmente essa área que muitas vezes tem trago tanta ansiedade, tanta depressão, tanta preocupação para as pessoas. Eu quero orar agora, consagrando aqueles que vão ofertar e dizimar. Pai, eu coloco diante de Ti, Deus, cada pessoa, Pai, que está ofertando e dizimando nesse dia. Peço que Você possa abençoar, prosperar, e que eles possam devolver, Pai, Deus, aquilo que o Senhor tem colocado na vida deles, Pai, com gratidão e com alegria no coração, Pai. E que Você possa, Deus, abençoar, Pai, todas as áreas da vida deles, Pai, o emprego, a família, a área emocional, espiritual, familiar, conjugal, financeira. Que a Tua mão poderosa, Pai, seja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe. Compartilhe esse link também para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus, e o reino de Deus continue se expandindo, porque o maior anseio nosso é ver que a salvação alcance o maior número de pessoas, que possamos saquear o inferno, levar pessoas para o reino de Deus, os céus, através de Cristo, da obra de Cristo, que nos transformou e irá transformar muitas pessoas ainda. Vamos receber o nosso pastor. Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco. Eu sei que é uma alegria muito grande poder chegar à sua casa, chegar à sua residência. Eu construo hoje no meu coração uma gratidão a Deus. Primeiro, por estar vivo. Segundo, por servir a Deus, né? E terceiro, por fazer parte dessa comunidade. Eu me alegro por ser hoje um membro do corpo de Cristo,
e poder também congregar nesta igreja, ser participante hoje de sonhos com líderes hoje tão fenomenais como vocês, uma igreja que ama a Deus, uma igreja que tem levado a sério a palavra de Deus. E eu então posso dizer hoje que eu sou um pastor privilegiado por estar servindo a vocês, por estar fazendo parte da história desta obra tão linda que Deus está fazendo na nossa comunidade, na nossa cidade. Eu espero sempre em Deus que Ele me dê graça para apacentar com habilidade, com sabedoria, que Deus me dê o coração do bom pastor, que Deus me ajude a lavar os pés de vocês com alegria. E eu quero que Deus abençoe. Eu quero fazer aqui uma oração pedindo a Deus para que o Senhor traga no coração de cada membro dessa igreja uma fome espiritual. Eu sei que o maior pedido que nós podemos fazer aos céus nesse tempo, eu sei que há muita oração para que Deus nos livre da pandemia mundial. Eu sei que há muita oração, intercessão para que Deus nos proteja de sermos contaminados. Eu sei que há muita oração para que Deus abençoe aqueles que estão hoje sofrendo, porque há muitas famílias sofrendo. Mas eu quero que você lembre uma coisa, que muito mais do que apenas pedir uma preservação da nossa vida física, é pedirmos a Deus o poder espiritual, é pedirmos a Deus que Ele nos ajude a fazer a vontade dEle. É uma oração que Jesus Ele fez lá no Getsêmani. Ele diz: Pai, se possível for, aparte de mim esse cálice, mas contudo faça-se a tua vontade. A oração do Pai Nosso nos ensina também que seja feita a vontade do nosso Deus na terra como ela é feita nos céus. E eu sei que a vontade de Deus deve ser o nosso pão diário. Eu sei que fazer a vontade de Deus deve ser o nosso anelo. E eu sei que isso agrada o céu, e que Deus nos ajude, porque quando nós inclinamos o nosso coração para a vontade de Deus, as pessoas são abençoadas, mas também nós somos abençoados, porque não há maior contentamento na vida de um homem do que fazer a vontade do Pai. Não há maior alegria no coração de um jovem quando ele se dispõe a fazer a vontade de Deus. Eu sei que o homem busca felicidade. O homem, nessa busca incansável de felicidade, ele vai se culminar em Cristo. Eu sei que ele vai parar em Cristo. Eu sei que quando o homem, ele almeja e ele deseja, nessa busca frenética, a felicidade da vida, eu sei que ele vai parar em Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte de vida. É nele que temos plenitude de vida. É nele que se manifesta toda a bondade do Pai, a mim e a você. E eu quero orar para que Deus aumente a sua força espiritual. Deus aumente a sua fome espiritual. Que Deus aumente a minha fome espiritual. É uma das coisas que eu tenho pedido a Deus. Falo: Deus, me sustente, aumenta a minha fome espiritual, aumenta o meu apetite espiritual, porque nós precisamos sermos famintos pela palavra, pela presença de Deus, por Jesus. Eu quero orar com você, quero pedir a Deus para que Deus nos abençoe nesta noite. Pai, eu quero pedir a tua bênção por cada pessoa que está conectada conosco, Deus. Cada pessoa que está, ó Deus, hoje conectada, Deus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, alcança agora, Espírito Santo, todas as famílias, todos os pais, os filhos. Meu Deus, eu sei que esse momento nós usamos esse canal de comunicação
para chegarmos às famílias, para nos aproximarmos de pessoas hoje que te amam. E eu oro para que o Senhor aumente o fervor espiritual na minha vida, na vida de cada um aqui nesta noite. Neste domingo, Deus, eu quero te pedir, Pai, que haja a presença manifesta do Senhor nesta casa, que a sua unção agora toque cada vida, Pai, que a sua unção toque cada coração, aonde tiver a tristeza, Deus, arranca e traz alegria, aonde estiver a fraqueza, meu Deus, tira agora, Pai, e traz a força, aonde estiver o pensamento de morte, traz vida, aonde estiver o desânimo, traz o ânimo, Deus, traz o novo fôlego, Deus, traz, ó Deus, novas perspectivas, Pai, traz essa pessoa, Deus, que está desanimada, Deus, traz, ó Deus, ela de volta à vida, em nome de Jesus, Pai. Eu quero que esse domingo, Pai, seja um domingo marcante para todos nós, seja um domingo, Deus, marcado pela sua glória, marcado pela tua unção. Mais importante é saber que o Senhor está comigo aqui, mas também o Senhor está com essa pessoa na sua casa, aonde ela estiver, Deus, na sua empresa. Meu Deus, eu sei que o Senhor está, ó Deus, agora, Pai, manifestando a sua bondade em cada família, em cada vida, que a glória da sua presença agora seja manifesta nessa casa, manifesta, Deus, nesse lar, manifesta nesse casamento, Senhor, que a glória do Senhor agora inunde, Senhor, em nome de Jesus. É o nosso pedido, é a nossa oração para a tua glória. Amém. Eu quero agradecer a Deus. Eu sei que nós estamos aí numa caminhada, o João já falou da segunda-feira, e eu quero agradecer a Deus por toda a equipe que tem nos ajudado aqui nas reuniões online, né? Todos os nossos irmãos que têm também nos ajudado a produzir. Eu sei que tudo é um aprendizado, mas eu sou muito grato a Deus por pessoas que estão disponibilizando o coração, a vontade também e as habilidades para também contribuir para que nós pudéssemos também chegar à sua casa, né? Que Deus abençoe o Laício que está aí também cooperando, Guilherme, Jonatas, aos nossos irmãos que têm ajudado também nas pregações, que Deus abençoe cada um que tem hoje de uma forma direta e indireta contribuído para que nós pudéssemos também manter a nossa agenda online. Então que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês hoje, dando sequência à nossa série de mensagens sobre avivamento. Domingo passado nós falamos sobre o avivamento e o arrependimento. Nós precisamos lembrar que o Senhor, Ele espera colher em nós, né, na verdade, frutos dignos de arrependimento. Eu sei que Ele tem procurado hoje, na igreja dele, os frutos, né, que nós chamamos hoje esses frutos dignos de arrependimento. Então nós precisamos lembrar que essa palavra de domingo passado foi uma palavra muito pertinente para a igreja, porque essa metanoia, essa conversão para o coração de Deus, esse tempo desse arrependimento, tempo de humilhação. Eu sempre lembro que se nós queremos um profundo avivamento, precisamos de um profundo arrependimento, precisamos voltarmos para o coração de Deus, voltarmos para a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos experimentar esse avivamento. Abacuque diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, né? Como é importante quando Abacuque fala isso, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, porque há um grande desafio nosso, não é no começo e nem no fim, mas às vezes no meio. E às vezes o diabo quer nos parar no meio, ele quer nos fazer desistir no meio, né? Às vezes nós sabemos que na vida nós aprendemos muitas coisas. Um
casamento ele começa muito bem, mas no meio nós temos que tomar cuidado. Quantas pessoas no meio desistem? Quantas pessoas no meio, eles abrem mão de sonhos, e nós precisamos tomar cuidado. E precisamos então trazer essa verdade para a nossa espiritualidade. Precisamos trazer essa verdade para o nosso coração. E hoje eu gostaria de falar sobre avivamento, baseado nos 5 votos para se obter poder espiritual de A.W. Tozer, que foi um grande avivalista na história da igreja. Então vamos falar sobre 5 votos para se obter poder espiritual. Eu sei que é importante essa palavra, porque há muita gente que não gosta de falar de voto, mas a Bíblia está cheia de homens que valorizaram o voto. Quando você faz um voto, você empenha a sua palavra para cumprir. Você empenha a sua palavra para praticar. E eu sei que os votos que eu vou estar mencionando hoje, esses 5 votos para se obter poder espiritual, são muitos importantes, são votos importantes para nós, são muito importantes para a nossa vida espiritual. Eu sei que para esse reavivamento espiritual, eu sei que para mantermos a nossa chama espiritual, eu sei que nós teríamos aqui muitos princípios, muitas coisas, mas esses 5 votos que eu quero compartilhar com vocês, poderão também nos destravar, poderão nos impulsionar para vivermos um tempo realmente fervoroso, muito mais aceso em Deus. E no capítulo 56 de Salmos, Davi diz assim: os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. Olha bem, os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. É lógico que eu estou pegando Davi como exemplo aqui, mas poderíamos hoje citar aqui outros nomes, né? Como o próprio Jacó fez voto, como o próprio hoje Jefté, né? Temos aqui alguns votos que foram feitos por homens da história bíblica, né? E lógico, no nosso tempo hoje também, sabemos de homens que fizeram votos e avançaram na fé, avançaram na espiritualidade. Às vezes precisamos lembrar que nós somos guiados por propósitos, nós precisamos lembrar que somos seres, que eu chamaria hoje teleológicos, nós somos seres que precisamos de sermos guiados por objetivos, por metas, e nada melhor do que propormos hoje ações que irão nos ajudar espiritualmente falando. Então eu quero hoje falar sobre esses 5 votos, e o primeiro voto hoje que eu quero compartilhar com vocês trate seriamente com o pecado. Primeiro voto que nós precisamos lembrar, porque nós sabemos, irmãos, tem muita gente hoje que quer um avivamento, que quer uma vida avivada, mas vive flertando o pecado. Às vezes, eu costumo dizer que o pecado, ele é tratado pela Bíblia como o Senhor, porque ele pode levar o homem ao cativeiro, ele pode aprisionar o homem, porque diz a Bíblia que todo aquele que vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado. Nos diz a palavra de Deus lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, lá nos fala que o pecado, ele nos separa de Deus, é Ele que faz separação de Deus. E nós precisamos lembrar hoje que esse primeiro voto de tratar seriamente com o pecado, ele nos desperta muita coisa, porque nós sabemos que lá em Romanos nos fala sobre isso. Lá nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós sabemos que o pecado, ele é um senhor malvado. O pecado, ele traz todo tipo de destruição, todo tipo de desgraça, e nós precisamos lembrar dessas verdades hoje, na nossa vida espiritual. Nós precisamos lembrar que esse primeiro voto de tratar com seriedade é muito importante, e aqui nós temos aqui alguns versículos, Romanos capítulo 6, deixa eu arrumar aqui, quase que eu deixo cair o iPad, Romanos capítulo 6, só para a gente fortalecer esse pensamento.
nos fala sobre isso. Diz aqui, 6:1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O versículo 2: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Agora o versículo 11 a 13 diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. O 15:16 diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então a primeira coisa que nós lembramos aqui é que nós precisamos lembrar, não é? Que pecado também tem nome. Eu sempre lembro que nós precisamos, porque hoje quando falamos de pecado, às vezes lembramos apenas daqueles pecados externos, às vezes lembramos daquilo que é visível, mas quantos pecados que às vezes nós precisamos lembrar, quantos pecados, plural. Nós lembramos que o pecado, ele é a raiz, mas temos os pecados, porque o pé de pecado produz pecados. Quantos pecados que às vezes nós não tratamos com seriedade. É lógico que nós precisamos tratar do pecado, que é a raiz, que é a nossa independência de Deus, que é quando nós decidimos agir independente de Deus. Pecado nada mais é quando eu decido, eu escolho transgredir voluntariamente a lei conhecida de Deus, é quando eu decido viver independente de Deus. Mas quando eu decido viver independente de Deus, eu vou ter como consequência muitas ações, muitos pecados, e nós precisamos lembrar disso. Agora tem muitas pessoas hoje, e nós temos que tomar cuidado com essa questão, de coisas que estão dentro de nós, pecados que estão às vezes dentro de nós, que às vezes não tratamos com tanta seriedade. Às vezes pode ser a inveja, pode ser o ressentimento, pode ser a amargura, né? Por isso que lá em Hebreus fala que nós não devemos realmente ter no nosso coração raiz de amargura. Quantas pessoas hoje estão, como diz, agasalhando dentro de si, às vezes, aquele espírito de orgulho. Precisamos lembrar dessas coisas. Pessoas que estão agasalhando ressentimento. Então nós devemos lembrar que às vezes tem pecados que são visíveis, eles estão expostos, mas tem aqueles pecados que estão dentro de nós e que nós temos que ter coragem de confessar. É quando nós mentimos e sabemos que precisamos falar: Deus, eu menti. É quando nós temos a coragem de fazer um diagnóstico espiritual e fazer exatamente a confissão, porque pecado confessado é pecado perdoado. É por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios 28:13: aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que abandona, aquele que confessa e abandona, alcançará a misericórdia. Tem duas coisas interessantes: confessar e abandonar. E nós sabemos hoje que 1 João também nos fala, né, que nós devemos entender isso. 1 João nos fala, João 7, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Mas lá em 1 João 9 diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A questão é, nós temos o pecado no singular e pecados no plural. Nós precisamos, lógico, tratar da raiz, precisamos entender a causa, porque tratando da causa, com certeza, nós vamos entender que aquilo que nós temos hoje como resultado, como sintomas, né, vai ser eliminado. Não adianta nós queremos apenas tratar dos galhos sem tratar da raiz. Precisamos tratar seriamente do pecado, e consequentemente os pecados serão eliminados, serão vencidos. Então precisamos lembrar que pecado precisa ser tratado com seriedade. Precisamos lembrar que esse primeiro voto realmente precisa ser levado a sério. Precisamos lembrar que essa palavra ela pode mudar o nosso destino.
ela pode mudar a nossa posição espiritual. Nesse primeiro voto, de tratar seriamente, nós precisamos parar de ficar brincando, flertando o pecado. Aquilo que outrora às vezes nós tínhamos como abominação aos olhos de Deus, hoje às vezes nós estamos curtindo. Precisamos parar um pouquinho e analisar aquilo que outrora nós repugnávamos, tínhamos nojo, hoje já não é tanto. Hoje já não é tanto, porque entramos naquele pensamento, todo mundo faz, é relativo. O que é pecado, vamos lembrar disso. Nós não podemos ficar criando paliativos. Às vezes estamos hoje dando, às vezes, apelidos a pecados. Infelizmente hoje temos arrumado apelidos para os pecados. E nós precisamos tomar cuidado. Então, o primeiro voto é tratar seriamente, trate seriamente com o pecado. Segundo é, não seja dono de nada. É muito importante quando nós começamos a pensar nesse segundo voto. Não seja dono de nada. Pastor, você está dizendo que eu não posso possuir nada? Não, você pode hoje possuir. O duro é quando as coisas te possuem. É duro quando você percebe que às vezes esse senso, das coisas nos possuir é que desagrada a Deus. Aqui tem uma frase que interessante: podemos possuir coisas, mas devemos ser libertos do senso de possuí-las. Esse senso de posse é o que nos embaraça. Como é bom quando nós entendemos que tudo é de Deus. O que eu tenho, o que eu sou, de Deus. Precisamos aprender a consagrar a Deus a nossa família, o nosso casamento, nossas posses, nosso ministério, nosso chamado, aquilo que Deus confiou a nós, consagrar a Deus, é dele. É o que diz em Romanos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Precisamos lembrar que tudo é dele. Como diz lá a palavra, tudo é dele. Salmo 24:1 diz que o céu e a terra e tudo que neles existe pertence a Deus. Tudo é dele, somos apenas mordomos. Esse conceito de mordomia precisa ser realmente resgatado no nosso coração. O que leva muita gente a um desgaste é quando eles começam a realmente a ter esse senso de posse. É meu. Isso desde bebê, a criança já nasce com essa natureza, esse pronome possessivo já começa cedo na nossa boca, é meu. Como é importante quando nós entendemos que somos apenas mordomos, somos apenas por um tempo, por um pouco de tempo, porque a Bíblia fala que a nossa vida aqui é como uma neblina, daí a pouco estamos indo embora. E nós sabemos que por um tempo Deus nos permite administrar. Então esse segundo voto de colocar dentro do coração esse princípio de não ser dono de nada, de alguma coisa, ser dono de coisa alguma, isso é libertador. Quantas pessoas estão sofrendo hoje por esse espírito possessivo? Quantas pessoas hoje estão perdendo famílias por causa desse espírito? Quantas amizades se perdem por causa desse espírito possessivo, esse espírito de posse? Às vezes, eu sempre digo que ter o dinheiro não temos nenhuma dificuldade, e Deus não tem aborrecimento com isso, mas é duro quando o dinheiro nos tem. Isso é muito sério, isso tem que ser levado a sério. Aqui nós temos na palavra de Deus vários versículos que nos ensinam a confiar em Deus, a reconhecer Deus. Quanto é bom nós realmente passarmos do estágio de profano para o sagrado. Como é bom quando nós começamos a entender que aquilo que nós recebemos de Deus como potencial, como habilidades, como bens, e consagramos a Deus. A nossa profissão, quando ela é sacralizada, isso adora a Deus. Às vezes nós entendemos hoje que nós vemos muitas pessoas hoje criando postes ídolos.
Às vezes nossas motivações não têm a ver com o caráter de Deus, não tem a ver com a glória de Deus, porque tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou e que agrada a Deus, se torna sagrado, se torna bênção na nossa vida. Então vamos lembrar que isso é importante. Segundo voto, não seja dono de nada. Vamos reconhecer que tudo é dele. Como eu disse, o que sou, o que eu tenho, é para ele, é para a glória dele. Terceiro voto, nunca se defenda. Como é bom essa palavra, né? Como é boa essa palavra, é boa essa palavra. Aqui no Êxodo capítulo 33, 23, 22, eu quero ler com vocês apenas esse versículo, mas como essa palavra é importante para nós. Êxodo, nós temos aqui, é o segundo livro da Bíblia, 23, 22, olha o que Deus fala para Moisés. Olha o que Deus então expressa para Moisés nesse texto sagrado, 23, 22. Só para nós fortalecermos esse pensamento desse terceiro voto. Diz assim: se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha que coisa interessante. Quantas vezes nós queremos pleitear em causa própria, queremos legislar em causa própria, e a Bíblia nos ensina que nós devemos confiar em Deus, porque dele vem a nossa proteção, dele vem a nossa defesa. Quantas vezes nós precisamos aprender isso, confiar em Deus para nos defender. Eu estava ministrando aqui na agenda de segunda-feira, falando sobre Josué, quando então o povo se levanta contra ele para apedrejá-lo, e aí Deus vem em defesa dele, a glória de Deus vem e protege Josué. Precisamos aprendermos a confiar em Deus, porque nós temos hoje, às vezes queremos defender a nossa reputação, às vezes defender os nossos direitos. Ouvi uma frase um tempo atrás que nós temos o direito de não ter direito. Como é bom quando nós começamos a confiar em Deus, nós confiarmos em Deus a nossa vida. Quando é precioso nós confiarmos em Deus a nossa reputação, o nosso nome. Como é importante quando nós colocamos diante de Deus e dizemos: Deus, é o Senhor que vai pleitear essa causa. Quando nós vivemos para fazer a vontade de Deus, o projeto de Deus nessa terra, podemos descansar, que Ele irá pleitear a nossa causa. Ele é Jeová Tsidkenu, é Ele que irá nos guiar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos lembrar que esse terceiro voto, de nunca se defender, ele é relevante, porque quantas pessoas hoje também, em nome da sua, como diz, reputação, em nome dos seus direitos, têm perdido oportunidades nessa terra. É melhor perdermos diante do homem, mas ganharmos diante de Deus, saber que dele vem a nossa vingança, não é do homem. Deus diz assim: olha, ele diz: eu retribuirei. É Deus que vai retribuir a cada um, e nós também temos que descansar nele, porque é Ele que irá fazer. Ele diz: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. É Deus que irá nos guardar, é Ele que irá nos defender. A nossa defesa maior vem dele. A Bíblia fala que sobre nós nenhuma arma forjada prosperará, querido. Nenhuma arma forjada, nenhuma palavra de maldição prosperará. Ah, pastor, fulano disse isso, fulano disse aquilo. Vamos descansar em Deus, vamos confiar em Deus. Não é o que as pessoas dizem que irá definir a nossa vida, não é o que as pessoas dizem a seu respeito é que irá definir a sua vida, não. É o que Deus diz a meu respeito e a seu respeito. Vamos confiar em Deus. Quarto voto: nunca passe adiante algo que prejudica alguém. Nós precisamos lembrar que o amor, 1 Pedro 4 diz que o amor cobre multidão de pecados, né? O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Nós precisamos lembrar disso. Lá nós temos aqui Mateus 7,2 diz: com o critério com que julgardes sereis julgados.
Como isso é sério hoje. Nunca passar adiante algo que prejudique alguém. Quantas pessoas hoje querem uma vida avivada, querem um avivamento, querem poder espiritual, mas às vezes ficam emprestando a sua língua para o diabo. Vamos lembrar daquele texto lá dos filhos de Noé. Eu sempre me lembro quando aqueles filhos viram, Alicão viu a nudez de Noé, e ele saiu difamando o pai. Ao invés dele cobrir a nudez do seu pai, ele espalhou a nudez. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes descobrimos a nudez psicológica? Quantas vezes passamos um retrato, pintamos a pessoa de forma errada para os outros? Precisamos lembrar que a nossa posição é o que diz lá no livro de Provérbios. Estava meditando ontem sobre Provérbios capítulo 6, quando fala daquilo que Deus abomina, é aquele que semeia contenda. Deus odeia aquele que semeia contenda, que é o último ponto. Deus odeia aquele que semeia contenda entre os irmãos, aquele que semeia fofoca. Quantas vezes temos que tomar cuidado? Precisamos pensar, pastor, eu quero o poder espiritual, eu quero o poder de Deus. Precisamos tomar cuidado com a nossa comunicação, precisamos tomar cuidado, o que é que nós estamos falando das pessoas, o que é que nós estamos reproduzindo para as pessoas. Como isso é sério, quanto isso enfraquece a nossa vida espiritual, quando nós estamos despindo as pessoas diante dos outros, quando nós estamos despindo psicologicamente as pessoas. Quantas vezes já aconteceu isso? Às vezes a pessoa faz um retrato da pessoa, quando você vai conviver com ela, a pessoa diz assim: puxa vida, não é nada disso que as pessoas me falaram, essa pessoa é tão bacana, tão legal. Porque na verdade precisamos entender que quando ouvimos alguma coisa sobre alguém, precisamos passar pelo crivo das 3 peneiras, né? Peneira da bondade, a peneira da verdade, a peneira realmente do amor. Precisamos lembrar, primeiro saber se aquilo tem fundamento, se aquilo tem verdade, se aquilo vale a pena realmente repassar, se aquilo vai construir alguma coisa. Quantas vezes ouvimos alguma coisa, às vezes algum comentário de alguém, e às vezes reproduzimos imediatamente, sem passar pelo crivo dessas peneiras, seja da verdade, seja do amor, seja da bondade. Às vezes precisamos vigiar, precisamos tomar cuidado, porque diz a Bíblia que o poder da vida e da morte está na língua, e aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Então esse ponto aqui é um ponto relevante. Precisamos tomar cuidado quanto ao julgamento que nós fazemos das pessoas. Às vezes nos colocamos no lugar de Deus, às vezes queremos sermos melhores do que Deus, porque a nossa maneira de avaliar as pessoas é muito limitada. Deus sabe não só o fato, mas também as motivações e as intenções. Deus vai além do que nós conseguimos ver, e por isso é importante tomarmos cuidado. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Que Deus nos ajude. Se nós falamos em avivamento, que nós falamos hoje em obter poder espiritual, precisamos lembrar disso. Vamos passar a sermos fonte de vida para as pessoas, vamos passar a sermos reprodutores de bênção para as pessoas, porque isso fará toda a diferença. Vamos tomar cuidado com a fofoca, vamos tomar cuidado com as críticas, vamos tomar cuidado com nossos julgamentos, vamos tomar cuidado. Isso é muito forte. Essa palavra é uma palavra para mudar a nossa postura, que às vezes pensamos em poder de Deus, em avivamento, mas às vezes nós não estamos preocupados com esses detalhes. Então o 4º voto é: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. E o 5º voto: nunca aceite qualquer glória. Quero terminar aqui dizendo exatamente isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Vamos lembrar disso. Paulo fala algo interessante. 1 Coríntios 10:1 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus.
O Velho Testamento está cheio, recheado de versículos quando se fala da glória de Deus. Deus não divide. Jesus ele foi capaz de lavar os pés dos discípulos. Ele deu poder para os discípulos, mas ele jamais vai dividir a glória dele. Guarde bem isso. Jesus foi capaz de lavar os pés dos discípulos. Ele foi capaz de dar poder para os discípulos para a missão, mas ele jamais vai dividir a glória dele. Devemos lembrar que esse quinto voto, ele é relevante para mim e para você. É quando nós temos o reconhecimento de que Deus não vai dividir a glória dele, e ele não aceita. Ele não aceita o que ele jamais vai abrir mão no seu caráter. Então vamos trazer isso no nosso coração. Por maior conquista que você tenha na sua vida, por maior avanço que venhamos ter na vida, vamos lembrar que a glória vai ser de Deus. A alegria pode ser nossa, mas a glória é dele. Ah, pastor, Deus está me usando muito. Amém, querido. Mas lembre-se de uma coisa: quando ele estiver te usando, lembre-se, a alegria pode ser sua, mas a glória vai ser dele. Tudo que você receber, pegue sempre uma coisa, traga sempre uma coisa, pegue e leve para ele, jogue para ele. Reconheça isso. Se nós queremos obter poder espiritual, vamos lembrar disso. Quem sabe você hoje se torna hoje alvo da bondade de Deus, como eu, alvo da misericórdia dele. Vamos lembrar disso. Se estamos de pé hoje, se estamos fazendo alguma coisa para Deus, é bondade dele. É bondade dele. Não vamos esquecer disso, não. Não vamos permitir que o diabo venha encher o nosso coração de orgulho. Não vamos permitir que o diabo venha trazer sorrateiramente, às vezes, no nosso coração, essa presunção de acharmos que somos alguma coisa. Vamos lembrar de uma coisa: o que eu sou é porque é Ele que fez esse milagre. O que eu faço é porque Ele faz através de mim. Vamos lembrar disso. Se eu tenho a força, é porque Ele é a minha força. Vamos lembrar que nessa caminhada espiritual, Ele é o agente principal de nos fazer pessoas que somos, e termos o que temos, e de realizarmos o que realizamos. Vamos lembrar disso. Tudo é Ele, o agente principal. Não vamos deixar que o diabo venha nos induzir, fazendo com que venhamos reter a glória que somente a Deus pertence. Não vamos aceitar aquilo que não é nosso. Vamos sempre lembrar que é para a glória de Deus, é para a glória dele. Se chegamos onde chegamos, é para a glória dele. Se fazemos o que fazemos, é para a glória dele. E se vamos onde vamos, é para a glória dele. Eu gostaria que você pensasse comigo. Que Deus nos ajude, querido. Que nesse tempo, onde nós estamos falando de avivamento, que esses 5 votos, para se obter poder espiritual, possam ser levados muito a sério. Talvez você diga: pastor, mas eu quero tratar seriamente com o pecado. Eu entendi que eu não devo ser dono de nada. Eu entendi que eu não preciso me defender. Eu entendi que eu não devo falar das pessoas. Se aquilo que eu vou comentar não vai ajudar ninguém, eu não devo falar, não devo reproduzir, não devo ser um fofoqueiro. Eu entendi que eu não devo aceitar a glória de Deus. Mas e se eu falhar? Meu irmão, tem um arrependimento. Se colocarmos isso no nosso coração e errarmos, vamos arrepender e começar de novo. Vamos começar de novo. Às vezes temos a capacidade de caminharmos por um bom tempo nesses princípios, às vezes quebrando, às vezes dentro de uma possibilidade humana, mas entendendo que se erramos, se quebramos o voto, vamos retomar, vamos renovar o nosso voto nesses 5 pontos aí da nossa vida cristã. Que Deus nos ajude. Eu espero que Deus me dê graça para viver essa palavra, porque eu sei que primeiro
Não é você, sou eu. Que Deus me ajude, que Deus me dê graça para viver esses 5 votos. Que Deus me ajude a cada dia nessa caminhada, tanto a tratar seriamente com o pecado, tanto também realmente a entender que sou apenas mordomo, e tanto a questão hoje de não me defender. Eu sei que são coisas que eu preciso crescer muito, não falar mal dos outros, não expor a nudez do irmão, e também não aceitar a glória. Como isso é importante, que Deus me ajude, que Deus te ajude, que isso possa ser também a nossa proposta de vida, que isso seja a proposta do nosso coração nesse tempo. Eu quero orar para que Deus nos ajude, quero pedir a Deus que Deus nos dê o poder dos santos céus, o poder do Espírito Santo, que Deus nos dê o poder e a graça para realmente vivermos esses 5 votos. E a minha oração é que o Senhor nos encharque, nos inunde dessa unção, porque somente com a graça dele é que nós vamos conseguir, somente com o poder dele é que nós vamos conseguir, é somente buscando a ele é que nós vamos realmente agradar, porque para agradar nós dependemos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, eu quero orar te agradecendo porque a tua palavra ela não volta vazia, Senhor, ela prospera. E o meu pedido nessa noite, Pai, hoje nós estamos falando de avivamento, e hoje eu falei sobre os 5 votos para se obter poder espiritual. Pai, que nessa palavra de hoje o Senhor nos ajude, Senhor, a viver, nos dê graça para viver a sua vontade. Como eu disse, que esse é um pedido que agrada ao Senhor, quando nós queremos fazer a sua vontade, Deus, nessa terra. E eu oro para que o Senhor me abençoe, abençoe cada ouvinte, Deus, dessa palavra, cada família. Espírito Santo, nos ajude, traga, Deus, sobre nós, Deus, como eu pedi no domingo passado. Deus, eu quero te pedir também, mais uma vez, traga, Deus, um batismo de quebrantamento, traga um batismo de arrependimento. Deus, queremos pedir ao Senhor que nesse tempo, Deus, o Senhor venha mudar as nossas vidas, Senhor, mudar os nossos corações, que nós venhamos, Pai, nessa terra, Deus, abençoar pessoas, promovendo a sua glória em tudo, Deus, que nós sejamos promotores da sua glória, Pai, na nossa casa, na nossa família, Deus, nos nossos relacionamentos, que nós possamos, Pai, agradá-lo acima de tudo. Nos dê, Pai, o poder espiritual, nos dê, Deus, um tempo novo, nos dê, Pai, graça para realmente vivermos esses 5 votos, esses 5 votos que nós aprendemos. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor Deus alcance cada família, alcance cada pessoa, de uma forma tão peculiar, Deus. Senhor, como eu te pedi no começo, faça, Espírito Santo, algo novo no nosso coração, traga uma unção nova, traga, Senhor Deus, um tempo de fome da sua palavra, da sua presença. Senhor, em nome de Jesus eu oro, e eu te agradeço, Pai, por esse tempo, Deus, que nós estamos aqui servindo e amando ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, e que Deus sustente as nossas vidas. Eu sei que essa palavra é um momento de reflexão para todos nós, mas o meu pedido é que continue orando por mim, continue guardando a minha vida, continue guardando a minha família, continue guardando o meu casamento, que Deus continue te usando para ser bênção onde você está, que Deus continue te usando aí na sua célula, no seu trabalho, que o Senhor faça com que nesse tempo ainda tão difícil, que nós sejamos boca de Deus para as pessoas. Um abraço, que Deus os abençoe, e que seja uma semana vitoriosa e cheia de paz para o seu coração, no nome de Jesus.
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e o ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim.